Salve rapaziada, NTR na área. No vídeo de hoje falaremos sobre uma polêmica, 190 ou 170? Uma dúvida cruel no mundo da preparação é saber exatamente qual kit montar, né? Um kit mais simples, um 170 ou um 190, são os famosos kits de balcão, né, que a gente chama, podem ser retrabalhados, mas geralmente o pessoal costuma montar eles na medida que eles vêm nos kits. Então temos aqui os dois exemplos, aqui um 190 e aqui um 170, né? Então o 190, 64,5 diâmetro e aqui o 170, 61,3, né? Ou 4 mm da distância 150. Então, estão aqui os dois pistões e agora a gente vai para a explicação. Bora lá? Para facilitar o entendimento, é um pouco ruim de focar os pistões ali na câmera, fiz um desenho, obviamente exagerado as diferenças, tá? Então aqui a gente tem como se fosse esse desenho dessas laterais aqui, né, junto no mesmo pino, para a gente entender as alturas de compressão e a altura que a gente tem entre a canaleta do primeiro anel e o topo do pistão. Isso aqui vai ter uma relação com taxa que eu já vou explicar, tá? Então, existe uma diferença de altura e existe uma diferença de sobra, né, de canaleta superior. Então, o desenho aqui simulando, né, os dois no mesmo pino, né, na mesma altura. O 190 ele vai ter ali, lembrando que esse daqui é KMP, os dois pistões. Dependendo da marca do pistão, ele pode ser ainda mais baixo que o KMP e ainda mais destachado, tá? Então varia um pouco de marca para marca. Mas comparando então os dois da mesma marca, que é o kit da nossa preferência de montagem aqui por uma questão de resistência, teríamos aqui o 190, a borda do pistão, tá? Então a altura de montagem, a altura de compressão, né, que a gente chama, do 190, ele vai ter 1 milímetro e pouco mais baixo, mais ou menos. Então, se você monta ele simplesmente no kit original, né, ou monta lá, faz um encamisamento num cilindro original de 150 para colocar o pistão 190. Lembrando que tem que encamisar ou comprar um kit já pronto. E o 4 milímetros é só retífica. A gente já vai colocar essa questão de comparativo, né, entre eles. Então a gente teria então 1 milímetro e pouquinho, mais ou menos, mais baixo a borda do pistão. Entretanto, não é só a borda que é mais baixa, todo o topo do pistão ele é mais baixo. A gente tem uma canaleta superior mais fina no kit 190 e ele também já é mais baixo. O rebaixo que eles têm no centro, para destachar o pistão, os dois são destachados, tanto o 4mm quanto o 190. Eles são muito parecidos ali, o tanto que ele é rebaixado em relação à borda. Então, falando a grosso modo, né? O 170 e o 190 são bons kits? Sim, os dois são muito bons. Porque eu prefiro particularmente montar um 170 e isso vai depender de alguns fatores, investimento e objetivo, tá? Isso aí vai alterar aqui nessas questões. Um 190, para mim conseguir trabalhar com uma taxa de compressão alta, esses motores pequenos, a gente precisa de uma taxa mais alta de compressão para que a gente tenha rendimento. Não adianta montar ele completamente destachado, que as vantagens desse pistão 190, como peso, né, acabam não fazendo diferença, né, não funcionando, porque você não tem taxa de compressão. Então, para você aumentar muito a taxa de compressão desse pistão, você consegue, do kit 190, você consegue aumentar razoavelmente bem a taxa dele. O problema é que isso enfraquece bastante o pistão. Então, falando de potência, obviamente um 190 tem a obrigação de trazer mais potência que um 170 se os dois estiverem no mesmo desenvolvimento. Acontece que, para chegar nesse mesmo desenvolvimento que um 4mm consegue chegar, o 190 precisaria também de bastante taxa e isso vai enfraquecer demais o pistão. A gente vai ter que tornear demais essa borda. Essa borda vai ficar bem baixinha para a gente conseguir deixar ele reto o pistão. Em alguns casos, algumas pessoas conseguem deixar um leve dome, né? O que é o dome? Aqui no caso ele está para baixo, né? Destachado. O dome seria isso aqui, ó. Um pistão com esse topo aqui projetado, tá? Já vou mostrar o exemplo de um pistão assim. Para a gente conseguir deixar levemente aqui, a gente precisaria tirar muita a borda desse pistão. O que isso vai ocasionar? A redução da vida útil. Se a gente coloca muita potência, tá? Então a relação exata é pressão, mas vamos falar em potência para simplificar. Se a gente coloca muita potência no kit 190, essa canaleta aqui ela pode vir a quebrar. Por mais que você utilize o combustível correto, um avanço de ignição correto, existe um risco de quebra porque o material fica muito fino, não suporta a pressão exercida ali interno do cilindro de uma potência bastante elevada, digamos assim, de um motor quando a gente busca muito rendimento, e o pistão tende a ter uma menor vida útil, tá?
Quando a gente busca máximo desempenho, tá? Eu vou projetar um 170 e um 190, os dois no máximo desempenho possível. O 170 vai durar mais. Ah, é porque tem menos cilindrada? Não, é porque eu não preciso judiar tanto do pistão, torneando ele ao extremo, para que eu consiga ter uma taxa razoável de compressão, para vir essa potência que eu quero. No 190, para vir essa taxa de compressão tão alta, judia muito do pistão, enfraquece o material e ele tende a durar menos. Eu não estou falando que vai virar uma bomba relógio, tá? Então muita gente vai vir falar, ah, mas eu tenho no meu e funciona muito bem. Sim, eu sei. Muitos motores a gente já montou com esse kit 190, rendem bem e duram muito tempo. Legal. Eu estou falando em tirar o máximo rendimento possível, tá? Que é quando a gente bate em cima mesmo para tirar o máximo de potência daquele kit. É aí que começam a aparecer as limitações do kit 190. Bom, e quando eu quero realmente tirar desempenho de uma 150 com 190 cilindradas? Então agora eu vou falar sobre um kit que a gente pode montar, tá, numa Titan 150, atinge essa mesma cilindrada, que na minha opinião, quando se busca muito rendimento, quando a gente busca o limite, digamos assim, ou quase próximo de um limite, é o que tem maior potência e maior durabilidade também, né? Que seria um pistão que a gente consiga fazer esse dome nele, ou que ele já tenha, ou que a gente consiga fazer, que é esse topo projetado. Aqui está simulado como se eles fossem no mesmo pino, como eu já mencionei, só que esse pistão vai ter um pino um pouquinho maior, tá? E por isso ele tem algumas desvantagens na hora de fazer, tá? Então a gente tem como centrando, né, no mesmo pino, então ele vai ser um pouco mais alto, tá? Na maioria dos casos a gente vai precisar usar um calço, alterar algumas coisas nesse motor, tá? Para que a gente consiga utilizar esse pistão. Como eu mencionei, ele tem algumas desvantagens, mas buscando um limite ali de potência, de uma durabilidade um pouco maior, na minha opinião, é o mais viável, que é o pistão de estrada. No kit 190 a gente vai ter aqui 64,5 o diâmetro do cilindro, isso no standard do 190, né, porque ele também tem as submedidas. No 170 a gente tem 61,3. No 170 a gente tem 61,3 e nesse outro kit 190 a gente teria 63,5, que é o standard de estrada, a gente pode usar 1 milímetro, 64,5 para ficar na mesma cilindrada do kitzinho 190, tá? Então, 63,5 até 3 milímetros de estrada, né, até 66,5, nós vamos colocar aqui 64,5 então para ficar nessa mesma cilindrada, né, do kitzinho 190, tá? E esse pistão de estrada ele suporta muito retrabalho, tá? É um pistão que tem bastante parede no topo e mesmo assim a gente consegue trabalhar reduzindo essa canaleta lateral dele, a primeira canaleta, fazendo essa projeção desse dome, e a gente consegue fazer com que ele trabalhe numa taxa de compressão muito maior. Além disso, a gente fazendo esse dome, obviamente a gente vai ter que fazer cavas de válvula adequadas para esse comando de válvula que a gente vai utilizar nesse motor. E dependendo do comando, a gente precisa de mais ou menos cavas. A grande vantagem também desse pistão é que ele suporta muita cava de válvula. Então você pode utilizar um comando com um levante em PMS de cruzamento bastante alto, que é isso que determina a cava de válvula e não o levante máximo do comando. E a gente consegue fazer as cavas de válvula então sem que danifique o pistão, fure o pistão, por exemplo, e precise retrabalhar. Eu vou mostrar o exemplo desse pistão então para vocês. Obviamente, como podem perceber, é um pistão velho, tá? É um pistão que rodou muito tempo, acabou quebrando, a gente fez modificações nele e tal para buscar algumas limitações desse pistão, tá? É um trabalho importante a gente fazer, que é furar um pistão velho e ver as paredes dele que a gente tem, ou furar ou cortar o pistão. Então esse daqui tem alguns furos, alguns trabalhos, ele até tá quebrado. Então esse aqui seria um pistão de estrada, tá? Ele tá todo retrabalhado, já feito o trabalho com o dome, ainda assim tem uma canaleta superior razoável, tá? A primeira canaleta, e tem todo esse dome aqui, tá? Então ele tem mais projeção do topo do que recuo nos outros pistões. Então, por mais que a gente trabalhe um 190, a gente não vai conseguir chegar na taxa de um pistão de estrada montado ali na Titan 150. Essa é a maior vantagem, chegar numa taxa mais alta com certa segurança no pistão, para que a gente não tenha uma quebra. Então, mais taxa de compressão, motor trabalhando adequadamente para aquela taxa de compressão, a gente tem mais potência e tendo mais material no pistão, a gente tem mais resistência. É óbvio que com isso a gente tem um peso maior. Então, comparando questão de peso, tá?
kitzinho 190, vamos supor ali um standard, né, do 190, e o pistãozinho de estrada aqui todo retrabalhado, ainda assim o de estrada fica um pouquinho mais pesado. Eu consigo chegar no mesmo peso? Até consegue, mas vai enfraquecer bastante o pistão. Mas a diferença não é grande de peso entre os dois, por mais que você dê uma retrabalhadinha no 190 ou no de estrada, a diferença de peso não vai ficar tão grande. Os anéis utilizados são os mesmos, então o anel utilizado aqui no kit 190 é anel de estrada. Então o kit 190 Standard, ele utiliza anel 1 mm da CBX 200, da estrada. E aqui também então o mesmo anel. Existem outras opções de pistão nessa mesma medida que a gente consegue trabalhar com uma taxa de compressão mais alta. Só que, na minha opinião, tem algumas desvantagens, que seria o pistão da Bros. A gente consegue trabalhar, o pistão de Bros também tem 63,5, tá? Também é pino 15, é basicamente um pistão de estrada com o topo já projetado original, tá? Tem pequenas diferenças, mas é basicamente o mesmo pistão. E quando eu falo Bros, eu me refiro naquela Bros 2005, 2004, acho que antes até de 2005, é a primeira Bros 150 que saiu, que é aquele motorzinho parecido com o da estrada e tal. Tá? E não a Bros 150, motor parecido com o da Titan 150. Então a gente tem também a opção de Bros, também a gente conseguiria até mais taxa de compressão. O problema desse pistão da Bros, se eu optar por trabalhar com um comando que tenha no cruzamento de válvula um levante da válvula muito grande, eu não consigo fazer muita cava de válvula, ele fura. A gente já fez esse teste aqui, na mesma taxa de compressão que o da estrada, simulando, né, a projeção de cabeça e tentando montar, e usando o comando que a gente utilizava quando tinha o pistão da estrada, ele furava na cava de válvula, tá? Então ele não tinha espaço para fazer cava, ele acabava furando porque o topo dele, o formato é diferente, e internamente aqui também ele é diferente, e acaba furando. Então por isso que eu prefiro fazer com o pistão da estrada. Poderia fazer com pistão de CRF? Poderia, só que daí ele já é 65,5 original, as alturas é um pouquinho diferente da estrada, e o da estrada suporta ainda mais cava de válvula, então ele tem um pouquinho mais de altura lateral, consigo trabalhar. Então a preferência da estrada realmente na utilização desse kit. Isso buscando o máximo desempenho possível, tá? Só que o custo para fazer um motor desse, ele é bem mais alto. Por quê? Precisamos abrir o motor inteiro, precisamos trocar a biela, pois o pistão é pino 15, já não é mais pino 14. Vamos precisar trabalhar contorno no pistão, igualmente precisaria no 170, 190, caso a gente fosse aumentar a taxa de compressão, tá? Então algumas alterações que precisam ser feitas são comuns, né, a eles. Em alguns casos a gente vai precisar utilizar um calço também, por uma diferença de altura, tá? Em alguns casos a gente consegue fazer sem o calço, em alguns casos coloca, depende da taxa que vai usar, como que vai montar todo esse motor, etc, o cilindro que está usando também, tá? Mas basicamente ele é mais caro, então esse é o problema. Então teríamos essas três opções, né? O 170 ou o 190. Na minha visão, tá? Experiência de trabalho que a gente tem aqui fazendo esses motores, eu consigo extrair mais potência de um 190. Sim, é perfeitamente possível e é natural que isso ocorra. Entretanto, a durabilidade do pistão é menor se comparado ao 170. Então, quando o cliente busca bastante desempenho, gastar 200, 300 reais a mais às vezes para montar com um pistão de estrada, todo torneado e trabalhado, aí eu já passo direto para a utilização do pistão da estrada. Quando eu vou montar um kit 190, eu aumento a taxa de compressão dele? Sim, eu aumento, porque a taxa original geralmente vem bastante baixa desse kit. Então eu aumento a taxa de compressão, só que eu sei que eu tenho uma limitação para o pistão ter durabilidade. Então quando o cliente chega na oficina e fala assim, eu quero montar um 190, fala, bicho, você quer tirar o máximo possível desse motor ou você quer apenas colocar um kitzinho 190, dar uma melhoradinha na moto, tal, existem as limitações? Fala, não, coisa light, eu não quero nada muito específico. Então tudo bem, então a gente vai montar um kit 190 normal. O pistão é leve, tem boa durabilidade, se eu não exagerar na parte de torno dele, né, desbaste dele. Ou então um 170 também dá para montar. Comparativamente falando, para utilizar gasolina, tá? 10,5 de taxa mais ou menos na gasolina, o 190 sim, vai render mais que o 170. Deveria, não estou falando que todos vão render, mas quando a gente busca então o desenvolvimento desses motores, o 190 vai render mais que o 170, que o kit 4 mm. Mas por uma questão de durabilidade, vai para o limite, eu prefiro o pistão de estrada. Eu vou listar então algumas diferenças que há entre eles, e aí cada um escolhe, né, de acordo com o projeto, mas uma coisa que tem muita relação aqui é investimento e objetivo do cliente, como eu já mencionei, mas a gente vai listar as principais diferenças. Alguns dados básicos então que a gente utiliza para definição. Questão de investimento. O cliente não tem muita grana para investir, ele quer montar um motor baratinho, motor mais barato possível e que já rende legal se você escolher as peças adequadas, fazer um preparo adequado nesse motor, vai de 170, tá?
Não perca tempo, tá? Vai direto no 170, tá? Num 4mm, ou até um 3mm, vai um pouquinho menos de 170, mas enfim, esse kitzinho aqui com baixo investimento para montar ele de forma simples é o mais barato, confiável que você vai ter. Questão de durabilidade. Qual desses kits vai durar mais? Se você montar eles, todos eles na mesma taxa, todos eles vão ter uma durabilidade muito parecida. Vai mudar praticamente nada, a durabilidade é muito parecida. É claro que o 190 tende a durar um pouquinho menos, porque é um pouco mais de cilindrada, o motor não foi projetado para toda aquela cilindrada, toda aquela história, né, que a gente já sabe. Entretanto, né, são muito parecidos, tá? Então, questão de durabilidade, para montar com taxa de compressão mais baixa, gasolina, etc., o 170 também é mais vantajoso, tá? Ele vai durar um pouco mais de tempo. Então, também para o 170. Desempenho. Qual deles vai me trazer mais desempenho? Obviamente, se você tem mais cilindrada, mas, porém, entretanto, tem um preparo desse motor adequado para aquela cilindrada, você realmente fez o preparo, você não pegou simplesmente as peças e socou lá dentro do motor. Você fez um preparo desse motor visando, né, pelo menos um pouco de desempenho, mas adequado àquela cilindrada, você tendo um 190, você vai ter mais desempenho. Então, tanto esse aqui quanto esse aqui vai ter um desempenho maior se você fazer o preparo adequadamente. Algumas variáveis que entram então. O cliente tem pouco investimento, mas é um cliente pesadão. O cara não quer gastar muito, mas o cara ele é muito pesado. Você sabe que com 170 é pouca cilindrada, às vezes, para o objetivo que o cara vai ter. Então você vai direto lá e monta um 190. Então é possível montar de baixo investimento um 190, dependendo o uso que o cliente vai fazer, e se o cara às vezes é muito pesadão, é melhor montar um kit 190 então de balcão. O investimento também não é alto, você vai ter que trabalhar um pouquinho de taxa de compressão nele, porque a taxa que vem nele é muito baixa, mas vai ser mais vantajoso então você montar o 190, tá? Então o cara tem pouca grana, mas é um cara levinho, não quer gastar muita grana, tá? E quer montar um kit confiável que renda muito bem dentro de um preparo total do motor, então vai de 170 mesmo que está no lucro, tá? Vai sair mais barato, então o custo-benefício acaba saindo melhor. A durabilidade entra muito em fator da taxa de compressão. Então, se a gente coloca muita taxa de compressão, a durabilidade tende a reduzir. Entretanto, essa durabilidade depende da peça. Então, assim, você aumentou taxa, mas seu pistão tem estrutura para suportar aquela pressão, aquela potência que vai atingir o motor, pelo pistão em si você não teria esse problema, né? Mas existe um desgaste maior, enrolamento de biela, né, etc., enrolamento da gaiola, que acaba diminuindo um pouquinho a vida útil. Mas não é quando eu falo diminuir vida útil, não é o mesmo que uma bomba relógio, que você monta, anda 2 quadros, o motor quebra, tá? Reduzir vida útil é o quê? O motor dura 50 mil, por exemplo, só um exemplo, dura 50 mil quilômetros, você colocou lá, colocou taxa, tal, vai passar a durar 35. Isso é reduzir vida útil, tá? E não quebrar em 2 quadras. Então, nessa questão da durabilidade, a taxa entra, mas também muito em função da resistência do pistão, tá? Então, quando a gente fala em durabilidade com taxa bastante alta, então, obviamente, eu vou passar a trabalhar com um pistão de estrada, tá? Porque eu vou conseguir elevar bastante a taxa de compressão e o meu pistão vai suportar aquilo ali, porque ele vai ter paredes ainda mais grossas, né? Então a gente vai ter uma resistência maior, a canaleta vai ficar mais grossa, também tem uma resistência maior, então tem uma série de vantagens. Só que o investimento já fica bem mais alto, obviamente. Questão de desempenho também está diretamente ligada à taxa de compressão, tá? Não é só a isso, tá? Mas é um dos fatores. Então, se você tem um 190 comum KMP montado ali com 11 de taxa no álcool, tá? Isso é uma receita que muita gente faz, 11,5 de taxa no álcool. É uma taxa bastante baixa para você rodar no etanol, mas muitas vezes é o que tem para hoje, é o que consegue fazer. Tudo bem. Aí você pega um outro 190 montado com pistão de estrada. Você consegue colocar 13, 13,5, 14, até mais de taxa de compressão nesse motor. Não estou dizendo que é impossível fazer isso no kit 190 comum, tá? Algumas pessoas conseguem fazer isso com alterações severas no pistão, mas aí derruba a durabilidade, tá? Estou falando então somando as coisas, durabilidade e desempenho. Então você consegue ali 14 de taxa com pistão de estrada, dependendo da maneira que você retrabalhar ele, a maneira que for retrabalhada a câmara de combustão, o tamanho da válvula que for usada, etc. Com um comando adequado, um cabeçote adequado, um preparo adequado, vai render muito mais e esse motor vai suportar tranquilamente, tá? Porque você tem uma cilindrada bastante baixa,
A biela não é descartável, tá? A biela de 150 ela é relativamente boa, o rolete embaixo suporta relativamente bem, principalmente baixas cilindradas assim, então vai ter uma durabilidade legal. O pistão fica com parede grossa, vai durar legal também e vai ter muito desempenho. Então chega a ser covardia a gente comparar um kit 190 desses comuns pino 14, como eu mostrei, com um pistão de estrada retrabalhado na mesma cilindrada. A diferença é absurda de rendimento. Aqui chega a tirar em torno de 3 cavalos, quase 4 cavalos a mais se utilizado um pistão de estrada do que num kit 190 comum de balcão, por causa da taxa de compressão, tá? Então eu poderia fazer isso no kit 190 comum? Poderia, mas eu ia matar a durabilidade, ia ser um motor bem complicado assim essa questão. E com o pistão de estrada eu já tenho uma certeza que isso aí não vai me dar uma dor de cabeça se eu fizer tudo calculado, bonitinho, tudo certinho, tá? Então são algumas das variáveis. Pensou em máximo desempenho possível, não tem uma limitação específica de investimento e quer desempenho realmente, quer tirar potência, quer fazer essa moto rodar muito, né? Vai de pistãozinho de estrada. Essa é uma receita, digamos assim, né, que a gente encontrou para ter essa longevidade e muito desempenho. Não tem muita grana, o cara é meio pesadão, vai montar na gasolina mesmo, vai de kit 190, fica muito bom, rende muito, mais do que o kit 170, se for os dois na gasolina ali com a mesma taxa, vai render mais o 190 por ter maior cilindrada, desde que você faça um preparo adequado, tá? Quer investir menos? Seu cliente quer investir menos grana? Vai de 170, já rende bastante, você anda com a motinha, você sente muita diferença, com as peças adequadas, mesmo rodando com taxa de compressão baixa, né? Baixa quando eu falo, 10, 10,5 ali na gasolina, vai ter um excelente desempenho. Muita gente vai falar assim, mas o meu 170 nunca tomei pau de um 190 na vida. O dia que pegar um 190 bem desenvolvido você vai tomar, tá? Quando a gente compara cilindradas diferentes, aqui a gente está falando só da cilindrada, a gente tem que levar em conta a questão de desenvolvimento total dessa moto, tá? Se você tem um nível de desenvolvimento de motor de um 170 e você tem esse mesmo nível de desenvolvimento de um 190, tá? Com peças de qualidade equilibradas para essa cilindrada, nos casos aqui exige até uma alteração de válvulas dependendo da aplicação desse produto, do uso desse motor, o 190 vai andar na frente por obrigação, tá? Mas é óbvio que existem N exemplos de 170 andando na frente da maioria dos motores 190, tá? Justamente por essa questão de nível de desenvolvimento. Agora, como eu já mencionei, colocou um pistão de estrada, acertou a taxa, acertou o tamanho de válvula, acertou o comando de válvula, é covardia. A diferença que a gente tem entre esses motores com o pistão de estrada rende muito mais, como eu mencionei, quase 4 cavalos de diferença a mais, mesmo forçando um desenvolvimento desse kit 190, com o pistão da estrada também virando um kit 190, a gente consegue então quase 4 cavalos a mais. Essas são as diferenças básicas. Lembrando que isso aqui é uma questão de experiência prática que a gente teve aqui e é uma opinião nossa em relação a peças, tá? Questão a marca, por exemplo, tá? Não vou ficar fazendo propaganda, mas enfim, é o que a gente utiliza aqui. O pistão KMP desses 3 modelos aqui é o que mais trouxe resistência, durabilidade pra gente, tá? Pode existir outros pistões de excelente qualidade. No caso do pistão da estrada, se conseguir um pistão original Honda, é ainda melhor, porque aí sim você consegue muita longevidade nesse motor, o pistão não vai te dar dor de cabeça, tá? Mas isso já é referente mais a uma questão de marcas mesmo, né? Então, questão de desempenho é uma opinião nossa aí em relação à prática que a gente teve com esses motores e o resultado que a gente conseguiu alcançar. Galera, é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Essa foi apenas a nossa opinião em respeito desses kits aí, dessa polêmica que é gerada, tá? Cada um tem a sua opinião, a gente respeita, mas para nós a sua opinião é importante. Deixe nos comentários o que você achou e a experiência que você teve com esses kits, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.